dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário que você está vendo esse podcast hoje, mas a gente quer já desejar a vocês que o Espírito Santo toque o coração de vocês. Hoje nós estamos aqui com uma irmã da nossa igreja, a irmã que faz parte da família IBI aqui, é uma pessoa muito querida entre nós. E eu tenho certeza que o que Deus preparou para ela contar para nós vai impactar as nossas vidas e vai trazer um pouco daquilo que Deus quer para cada um de nós. Vou deixar que ela se apresente para vocês, se por um acaso você ainda não conhece ela. Então, a partir de agora, você vai ficar conhecendo a nossa querida irmã. Pode se apresentar, irmã, para eles. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gisele, sou esposa do pastor Oliver. Eu tenho 2 filhos, o Eduardo e o Matheus. Sou casada. Faço parte aqui da IB Campo Magro já aos 25 anos, mais ou menos. A irmã já tem uma boa caminhada aqui dentro da igreja, já passou por altos e baixos aqui, né, irmã? Sim, Hoje, esposa de pastor, sim. um novo ciclo na vida de vocês. 2 anos? 3 anos? Acho que de pastora, acho que uns 2 anos. 2 anos, né? 2 anos de pastora. Sei que Deus tem trabalhado tanto quanto no começo na vida de vocês. E falando assim agora nisso, a gente pede para que você abra o espaço para contar um testemunho, aquilo que Deus colocou no teu coração para você passar para o pessoal que está assistindo. Fica à Amém. vontade, usa o tempo que for preciso, tá? Fica tranquila e deixa Deus falar através de você agora. Amém? Amém. Então, eu gostaria de contar já desde a minha infância, né, que o Senhor me escolheu já desde que eu era pequena. Quando eu tinha mais ou menos 1 ano e meio, o Senhor me livrou da morte. Eu caí num poço. Então, a minha mãe dizia poço, era onde que ela lavava roupa, que naquela época não tinha água encanada, e ela ia lavar roupa numa bica. E, e lá era o lugar onde que as mulheres lavavam as roupas, era onde pegava água para levar para casa, para o alimento, para tudo. E ela me levou junto, né, para lavar essa roupa. E eu estava brincando ali e caí nesse poço. Eu acredito que deve ser uma parte mais funda da bica, né, que era onde que lavava as roupas. Aí eu caí e ela estava gestante da minha irmã. Já estava já bem barriguda, quase ganhando bebê. E eu caí e ninguém foi me socorrer. E ela, mesmo com aquela barrigão, ela arriscou a vida dela e entrou dentro da água do poço e me salvou. E ela falou assim que foi assim um livramento de Deus, porque aquele poço sempre estava com bastante água e aquele dia tinha acabado de passar as pessoas que buscavam água também para os animais, tinham levado vários barris de águas, então não estava tão cheio o poço. Daí ela disse que eu já tinha já afundado 2 vezes. E segundo ela, a terceira vez poderia, né, se afogar e morrer. E daí esse foi um dos livramentos que o Senhor me deu já desde que eu era pequenininha. E daí, por várias vezes, o Senhor me livrou de afogamentos também, porque eu também caí uma outra vez no poço, no tanque de lavar roupa mesmo, né? Depois, quando já tinha tanque, fiquei com a cabeça para baixo e com os pezinhos lá para cima lá. Que a cabeça sempre é mais pesada, né, que o corpo. E daí ela foi lá e me salvou. E, assim, na praia, assim, em vários lugares eu quase me afoguei. Então, o Senhor me livrou várias vezes. E daí, quando eu era criança, assim, o Senhor sempre, eu creio que Deus já tinha um propósito na minha vida de estar louvando o nome do Senhor, porque eu escutava lá a irmã Irene, as crianças dela cantando, porque ela era minha vizinha. Não assim muito próxima, mas era minha vizinha. E as crianças, as meninas dela sempre estavam cantando lá. E eu achava lindo aquilo. E eu sentia vontade de ir lá, até que um dia deu certo de mim ir lá brincar com as meninas. E, e ela começou a ensinar a gente a louvar o Senhor, a irmã Irene. E daí ela nos convidou também para ir na igreja. E a minha mãe era muito católica, mas ela deixou a gente ir, ela deixava.
Aí todo final de semana, a irmã Irene e o irmão Rodrigo, o irmão Chico, levava a gente, né, ele tinha um Fiat na época. Então, daí ele colocava as crianças dele tudo atrás, assim, nos banquinhos, e eu e a minha irmã juntos também. E daí a gente ia e a gente amava aí, né? Porque a gente nunca tinha oportunidade de estar saindo de casa, né? E para nós era maravilhoso. E no final, além dela comprar cachorro-quente para os filhos dela, que são 5, ainda comprava para mim e para minha irmã. E ela nunca pediu dinheiro para minha mãe para comprar esse lanche. E daí a gente amava, imagina, era muito bom. Aí até assim, teve até uma vez uma apresentação pro Dia das Mães, e a minha mãe e eles convidaram a minha mãe para minha mãe ir junto para ir ver a apresentação. Você acredita que nem assim a minha mãe não foi? Ela não quis ir porque era muito católica, como eu falei, né? E eu até tenho uma foto, mas eu procurei lá em casa até ia trazer para ver, mas não achei. Não certo, não era para mostrar. E daí, né, daí eu continuei indo na casa da irmã Irene e tal. Daí até que um dia, como o inimigo ele sabe o que pode acontecer lá na frente, ele investiu para que atrapalhar. A gente tá indo na casa do Senhor lá com eles. Eles iam lá na igreja de Colombo, era a igreja batista também na época. Então, o que aconteceu? Daí eles fizeram uma célula na casa deles, eles faziam culto assim a céu aberto, assim. E, e daí e daí teve um dia que uma menina passou e jogou uma pedra, né, neles lá, na hora que estava tendo o culto. E o irmão Chico, ele confundiu, achou que era eu. Aí eu fui na outra semana na casa deles, conforme a gente sempre ia, e ele falou pra mim que não queria mais que eu fosse na casa dele, porque eu joguei pedra no culto, né? E eu falei que eu não tinha jogado, tudo, mas não adiantou, ele não acreditou, ele falou que eu joguei e pronto. Aí eu fiquei bem, assim, triste, porque eu amava ir lá, né? E E daí, depois com o tempo eu descobri quem foi, mas não quero comentar aqui, quem que foi que jogou a pedra lá. Mas eu sei assim que foi investido do inimigo, porque se a gente tivesse continuado lá, indo com eles desde aquela época, eu eu teria, quem sabe até poderia ser uma das fundadoras também aqui da igreja também, né? Porque depois eles começaram a fazer os cultos nos ônibus e tudo, e depois ele veio, começou aqui, né? Na igreja da Ive Campo Magro. E daí acabou que eu não consegui, né? E daí passou o tempo, daí eu me casei, daí engravidei, tive o Dudu. E quando nasceu o Dudu foi assim, foi um susto muito grande que nós tivemos, porque eu só tinha 18 anos e assim, na minha gestação não deu para perceber que ele tinha síndrome de Down. Assim, tinha algumas características, mas o médico não quis falar. O médico falou que poderia ser uma coisa ou outra, mas ele não quis falar. Ele falou que ia esperar nascer. Aí Aí o Dudu nasceu. E eu, e assim foi eh, bem difícil, porque daí ele, ele não contou que ele tinha síndrome de Down, não falou de nada assim a respeito do caso dele e deu alta para ele como se ele não tivesse nada. Assim, 2 dias e meio de que eu tinha ganhado ele, já me deu alta como se ele não tivesse nada. Deu a pegar dele 9 e depois 10, como se fosse uma criança que não tem nada. Aí a única coisa que ele me falou que era dali 5 dias era para mim ir numa consulta lá no Hospital de Clínicas, que daí ele ia ter um acompanhamento lá. Aí eu levei ele para casa e ele dormia o dia inteiro, não conseguia, não acordava e à noite ele tentava mamar e não conseguia. Quando descia o leite, ele tirava a mão porque ele não conseguia, a boca porque ele não conseguia mamar por causa da respiração dele ofegante que ele tinha. E daí aí a minha sogra, né, ela dizia que era normal, que o bebê dormia bastante mesmo e tal. E eu, como era mãe de primeira viagem, né, achei que era tudo certo. Aí tentava acordar ele, não acordava.
Aí quando deu, com 3 dias eu estava em casa, quando ele estava com 5 dias eu levei para o hospital de clínica para consulta. Quando eu cheguei lá, aí a médica falou que ele estava muito amarelo, que ele tinha que ser avaliado, porque ele estava muito amarelo, e que ele já falou assim que ele tinha síndrome de Down, que ela tinha certeza, e daí eu falei assim, mas como que você sabe que ele tem síndrome de Down? Daí ela falou que dava para ver pelas características dele, tudo, e comentou que ele faria tudo, mas que teria dificuldades. E só que para mim era como se fosse uma doença, né? Eu achava que eles estavam querendo esconder alguma coisa. E então foi assustador, porque é o primeiro filho ainda, né, com essa síndrome. E depois, daí ele passou pela avaliação lá no pronto-socorro, por causa do amarelão que ele tava. Acabou ficando internado para fazer banho de luz. E lá eles já descobriram que ele tinha problema cardíaco e já começaram a fazer medicação e disseram que no máximo até 6 meses ele teria que fazer cirurgia, porque senão ele não ia aguentar. Então, pense como é que foi difícil para mim, que daí eu vim para casa, eu estava ainda na dieta, né, 5 dias, né, dele, ter que deixar ele no hospital e, e saber de tudo isso, né, que assim, de uma hora para outra, né, foi um baque. E daí foi bem desesperador, mas aí continuei, tive que crescer, porque eu só tinha 18 anos, tive que crescer, porque eu não sabia nem andar no centro. Tive que aprender a andar no centro para poder estar levando ele. Não, levando ele não, para estar indo lá ver ele, né? Porque ele estava internado na UTI. Ficou lá por 15 dias e depois ele veio para casa. Aí, aí que a minha mãe começou a comentar, né, com as colegas dela de trabalho, que o Eduardo que tinha nascido com essa síndrome, que ele tinha problema cardíaco e tudo mais. E daí as irmãs, as colegas dela que conheciam Jesus, nos convidaram para estar indo na igreja da Assembleia que tinha lá nas Mercês. E daí nós começamos a ir, e daí nós nos convertemos, conhecemos Jesus lá, e daí foi benção daí, né? E daí, com 6 meses de vida, o Eduardo internou para fazer a cirurgia. Na verdade, ele internou com 5 meses e meio para fazer a cirurgia. Mas ele pegou uma infecção e acabou ficando 40 dias internado no hospital. E daí foi uma fase bem difícil também, porque daí ele eu tinha que ficar lá com ele, não tinha, não era como hoje, assim, que a mãe tem a poltrona para dormir. Era umas cadeiras de plástico, assim, que a gente tinha que dormir. E eu ficava lá praticamente todos os dias, porque durante a noite as, a chefe lá não deixava o pai ficar, porque era só a mulher que podia ficar à noite. E daí durante o dia o Oliver não podia ir porque ele trabalhava, né? E daí é só no final de semana que a minha sogra ou a minha mãe ia lá um pouquinho para mim poder sair um pouquinho para casa. Então foi bem difícil. E, e ele demorou para sarar dessa infecção, e daí os médicos não descobriam o que que era, ele não melhorava, até que eu deduzi que era do leite, porque ele tomava o leite NAN, e o leite NAN, ele só pode ser preparado e já dá para o bebê. Se ele não tomar tudo, tem que jogar fora, porque ele fica com gosto de ferrugem. Não sei se você conhece esse leite. Conheço. Então, e lá, nesse hospital, eles preparavam e deixavam lá deixavam naquelas banho-maria, aquecendo lá, e a hora que a mãe quisesse, ia lá buscava uma mamadeira para o bebê. Então, ou seja, estava preparado fazia tempo. Aí que aconteceu? Daí deu essa diarreia nele por isso. Só que daí eu comentei lá no hospital e eles disseram que não era isso, que ele já veio de casa. E até a nutricionista veio falar comigo, dizendo que a vigilância aceitava que fosse feito daquela maneira. E ele não melhorava e não melhorava. E até que um dia eu com a mãe começamos a fazer escondido o leite para ele. A gente jogava o leite deles que eles faziam fora
e a mãe levava uma água fervida e eu preparava na hora ali o leitinho dele, esquentava na torneira lá de água quente e dava para ele. E daí até que um dia a médica veio, eu contei para ela que eu estava fazendo isso, porque eu queria que ele melhorasse, eu já não aguentava mais e o hospital não entendia que era isso que estava fazendo mal para ele. Daí a médica falou bem assim, olha, antes que eles descubram, ela foi o pensamento dela, não falou para mim. Antes que eles descubram que você está fazendo isso, vamos trocar o leite dele, porque se eles descobrissem que eu estava fazendo isso, daí que eles iam dizer que fui eu que estava ocasionando essa infecção nele, né? Aí ela pegou e trocou o leite. Foi só trocar o leite dele, ele melhorou. Pra você ver como é verdade, né? Os médicos, eles às vezes eles escutam os pais, mas nem sempre. E dessa vez era verdade, porque ele melhorou a partir do momento que trocou o leite. E daí ele fez a cirurgia, né? Mas antes dele fazer a cirurgia, tava lá internado várias mães com outras crianças e tudo mais. E teve uma mãe que veio perguntar pra mim assim, por que que o teu filho tá internado aqui? Daí eu falei, porque ele vai fazer cirurgia cardíaca amanhã. Ela falou assim, nossa, mas se fosse o meu filho, eu tava aqui aos prantos, eu tava chorando um monte, imagina cirurgia cardíaca, isso aí é uma coisa muito grave. Daí eu falei assim, não, mas eu tô tranquila, sabe por quê? Porque o Senhor me falou na palavra dele, lá em João 15, todo o versículo fala, né, das bênçãos que o Senhor tem, e um deles fala assim, se as minhas palavras, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E eu criei nisso, eu acreditei que o Senhor ia fazer na vida dele. E foi o que o Senhor fez. Aí ele fez a cirurgia, foi uma cirurgia bem demorada, ele começou às 7 horas da manhã e 2 horas da tarde, só que ele foi para a UTI. E assim, foi bem assustador a gente ver o jeito que ele voltou, porque ele voltou entubado, né? E até o médico falou que ia manter entubado porque para ficar na observação, porque ainda era muito cedo para tirar o tubo, ele tinha que ficar daquele jeito. Mas para a gente ver ali é muito assustador. Mas assim, Deus me deu força naquele momento, eu tinha certeza que ele ia sair bem dessa. Daí, com 3 dias de cirurgia, daí eles estubaram ele, e daí logo já veio para casa. Ficou uma semana na UTI e voltou para casa. Aí, só que ele voltou ainda tomando medicação. Mas assim, graças a Deus deu tudo certo. E daí ele ainda continuava tomando as medicação, tudo. Aí, daí a gente veio para casa, recebemos a bênção, e daí começamos a arrumar desculpa, não queria mais ir na igreja, porque o Dudu tem que se recuperar da cirurgia, porque é muito difícil pra gente ir. Ou seja, começamos a arrumar desculpa para não ir mais na casa do Senhor, né? Como se não precisasse. Aí o que aconteceu? Aí o Dudu começou a ficar doente, todo mês ficava doente, sempre tinha começo de pneumonia, ele só não internava porque eu tava sempre, ele começou a febre, eu já corria, ficava no antibiótico, né? E, e ele não andava ainda também, com 2 aninhos ele ainda não andava. E daí eu até falei pra mãe, falei assim, mãe, é o seguinte, mãe, a senhora tá vendo que o Eduardo tá sempre doente porque a gente tem que voltar pro caminho do Senhor. Eu acredito que é isso que o Senhor quer. Porque a gente saiu do caminho do Senhor depois que o Senhor abençoou, né? Aí começamos a procurar uma igreja mais perto, porque lá era mais difícil mesmo, né? Mais longe. Fomos em várias igrejas, algumas fomos, não gostamos, outras a gente não foi bem recebido, até que a gente começou a ir lá na igreja do Pinheiros, que é uma igreja batista também, só que é tradicional. Aí começamos a ir lá, daí nos reconciliamos, aí a gente se batizou. Daí na época o Oliver só acompanhava, depois ele também começou a ver que era certo também, daí se batizou. E assim, a primeira semana que eu levei o Eduardo, ele já começou, o primeiro milagre que o Senhor fez foi que ele começou a andar. Você veja, é Deus assim mostrando assim que era o lugar certo da gente estar, né? Ele já começou a andar. E daí, só que ele ainda tomava medicamentos pro coração ainda, né? Aí até que a médica falou bem assim, vamos
fazer uma cirurgia da adenoide da amígdala dele para ver se melhora essa respiração dele, para tirar a medicação dele. Aí, aí ela deu encaminhamento, tudo, e ele fez a cirurgia. Também, graças a Deus, deu tudo certo. E aí eu peguei daí ele fez, só que ele assim mesmo continuava tomando medicação. Voltei na médica lá, pós a cirurgia da adenoide da amígdala, e ele continuava tomando a medicação. Aí até que um dia o senhor me tocou de começar a tirar a medicação dele por conta. Aí eu falei pro Livir, o que que você acha? Daí ele falou, por mim, você que sabe, né? Aí eu comecei. Tirei um pouquinho, outro dia mais um pouquinho, até que tirei tudo. Aí quando cheguei no dia da consulta, daí eu pensei comigo, meu Deus, e agora? A médica vai brigar comigo, né? Vai brigar comigo porque eu tirei a medicação do Dudu. Daí ela fez lá os exames dele e tudo, e eu só esperando. Até que uma hora ela pegou e falou assim, me diga uma coisa, eu já tirei a medicação do Dudu? Daí eu falei assim, já tirou. Daí ela falou assim, então pode continuar sem, porque não precisa mais. Você vê como é que é, né? Deus é maravilhoso, né? Deus honra quando a gente, né, acredita e confia no Senhor, né? Então, aí Deus foi abençoando. Aí, né, aí eu comecei a fazer umas visitas aqui na igreja, e daí a gente começou a participar aqui, e daí achamos melhor, vamos começar a congregar aqui. Só que assim, no começo foi bem difícil, porque o Dudu era muito agitado. Não sei se você conheceu o Dudu quando era pequeno, mas ele era muito agitado. Ele dava muito trabalho. A gente ia ficar segurando no banco, aí eu e o Oliver segurava de um lado, a mãe soltava do outro, e e a mãe soltava e ele vinha bem na frente aqui. Aí a gente vinha morrendo de vergonha de tirar ele e levar lá pro banco de volta. E daí quando a gente segurava ele no banco, ele jogava o tênis pegava o tênis dele e jogava para trás. Pegava a Bíblia e jogava para trás. Pegava a chupeta, sabe? Tipo, tudo para chamar atenção. Daí, hoje em dia, a irmã Cirleta dá risada. Ela fala, cansei de levar uma sapatada do Dudu. E daí, assim, era bem, bem difícil, assim, que daí assim, mais eu ficava na porta, na verdade. Porque ficava segurando ele lá. Porque eu sabia que se eu trouxesse por aqui, ele ia fugir de algum jeito, era que nem sabão, escorregar. E daí ele era bem pesado. Daí a irmã Rosa sempre me ajudava na porta para cuidar dele, sabe? E assim, tinha dias que eu vinha e falava pro Senhor, eu falava ao Senhor, o Senhor sabe que eu tô aqui na casa do Senhor, não tô ouvindo praticamente quase nada. O Dudu é difícil, mas o senhor sabe que eu tô tentando, né? E daí, e assim, outra coisa também que que quando eu comecei a vir aqui, eu achava que o Eduardo era como se fosse as pessoas, achava que as pessoas achavam que ele era um estorvo. E como ele era muito bagunceiro e não parava quieto, e assim, a minha impressão era que ele estava aqui só atrapalhando. Mas eu sabia que era, hoje em dia eu sei, né? O inimigo que colocava isso na minha mente para mim sair daqui, né? E assim, que nem eu vejo assim, hoje em dia tem mãe que fala assim: "Ah, eu não vou para a igreja porque meu filho não para de fazer bagunça". Mas não tem ideia do que o Eduardo fazia. O Eduardo fazia muito mais, com certeza. Então eu acho assim, não é desculpa, sabe? Não é desculpa. Até um dia, quando eu ia na igreja do Pinheiros, eu participei também do grupo do louvor. É, Teve uma vez que eu comecei a dar desculpa para Deus. Falei assim, Senhor, não dá para mim vir. Não vê que o Dudu não para, o Dudu não para quieto, o Dudu dá trabalho. E assim, é muito mais difícil, que eu morava longe também, eu ia lá, daí tinha que estar indo pro ensaio, depois pro culto. Aí comecei a arrumar desculpa para Deus, dizendo que eu não ia mais participar por causa disso. Daí naquele mesmo dia eu estava orando, né? Aí o Senhor falou no meu ouvido: se eu tirar ele de você, você me louva? Daí, aí eu falei: não, Senhor, não tiro o Dudu, vou continuar louvando o Senhor.
Então, porque assim, porque muitas vezes a gente dá desculpa, né? Ah, não dá para mim ir na igreja porque eu tenho que trabalhar. Ah, não dá para mim ir na igreja por causa do. Eu mando desculpas, né? Aí depois Deus tira, né? E às vezes acontece de Deus tirar porque a pessoa, né, tá dando a desculpa naquilo, né? Mas assim, Deus sempre avisa, né? Então a pessoa tem que escutar a voz do Senhor e permanecer, né? Porque assim, a nossa carne não quer fazer, né? Então pra gente dar desculpa não precisa muito, né? É, Mas é por isso que a gente não deve reclamar, porque daí o que acontece, né? E às vezes se a gente começa a dar essas desculpas, a gente pode acabar perdendo aquilo que a gente, né, já tá conquistou, né? reclamando, né? Deus tira só para provar que a Hum, gente é dependente dele. é verdade. Aí, né, daí depois quando ele tava mais ou menos uns 5 aninhos assim, ele começou a ter sintomas de diarreia. E eu achava que era alguma coisa que ele comeu, que já ia tratar com sorinho e tal. Levei várias vezes na posto, tudo. Eles comentaram que era virose e tal. As medicação e não melhorava. Não melhorava, sempre com diarreia. E daí ele fazia tanto que chegava até a sair sangue, porque machucava, né, o intestino, tanta diarreia que ele fazia. Aí eu fui no posto, procurei ajuda e eles deixaram pedido para ser encaminhado para o gastro. Mas, assim, era muito demorado. Hoje em dia, é demorado, antes era pior ainda, para conseguir um especialista. E daí, e daí eu não tinha convênio, o Oliver começou a pagar um convênio, e começou a pagar um convênio. Aí eu esperei dar o tempo de carência e daí levei ele no gastro. Aí foi feita endoscopia e foi comprovado que ele tinha a doença celíaca. E daí, só que o médico ele não passou a informação correta para mim. Ele falou bem assim, ele tem a doença celíaca, a partir de agora nunca mais ele vai poder comer nada que tem trigo e pronto. Nada que tem massa, nada que tem trigo e, e é isso. É isso para a vida toda. Não tem cura e pronto. E daí eu fui para casa sem saber o que fazer. Eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou dar para ele, né? E eu não entendi assim a gravidade dessa doença. Aí eu peguei e falei, não, não tem como, vou continuar fazendo o soro, procurar dar coisas que não soltam intestino e fui fazendo. E fui deixando. Até que um dia, não, e ele fazia assim tanta diarreia que eu tinha que colocar fralda, depois colocar mais um coeiro em volta, mais uma fralda de plástico e assim mesmo passava na coberta. E naquela época eh, eu não tinha lavanderia dentro da minha casa. Então, para não ficar cheiro forte na coberta, na roupa dele, eu tinha que passar ali na pia do banheiro mesmo, tentar lavar para deixar de molho para no outro dia eu terminar. Então, foi bem difícil, assim, no começo eu brigava com ele, achava que ele fazia porque queria, depois eu entendi que não era, né? Não era porque ele queria. E assim foi passando. Daí até que um dia eu cheguei na escola e comentei, né, que ele estava com essa doença. E daí a pedagoga falou para mim que essa doença era uma doença muito grave, que não dava para deixar sem fazer a dieta, que se eu deixasse, ele poderia até ter um câncer de intestino. Daí eu falei, mas então eu vou fazer o quê? O que que eu vou dar para ele comer? Daí ela falou bem assim para mim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te passar para você vários contatos de nutricionistas, elas vão passar para você as, a- os alimentos que você pode fazer para ele, o que que ele pode comer, e daí você faz. Aí foi o que aconteceu. Daí as nutricionistas me passaram, né, as várias receitas com farinhas que ele podia comer. Aí eu comecei a fazer, daí fiz pão, bolo, mas o pão não era igual ao nosso. Era que nem uma broa seca. E ela só amolecia se tivesse tinha que colocar no micro-ondas para amolecer, porque senão não conseguia comer.
Hoje em dia é até mais fácil, assim, tem até no mercado, qualquer lugar você encontra pão sem glúten, mas naquela época não era fácil de encontrar. E também é caro, né? É muito caro. E assim, as farinhas que ele usava era assim, várias que eu tinha que comprar para montar uma receita. Aham. E daí, e daí eu comecei a fazer essa dieta para ele. Daí ele foi melhorando. Mas assim era muito difícil assim, porque na minha casa a gente cuidava, porque como ele não podia comer os outros tipos de pão, a gente também não comia, né? Ou comia escondido. Mas é triste você ver que o teu filho não pode comer, né? E o pior, quando assim ele não podia participar de nenhum aniversário. Aniversário tudo tem glúten. E assim, até que na igreja era difícil, porque na época fazia no final do culto vendia coxinha, Cantinas, né? vendia cachorro quente. E daí eu vinha e tinha que sair correndo Antes de acabar, para antes ele de não ver acabar as para ele não coisas. ver, não ficar com vontade. Daí até um dia a irmã Maria falou bem assim pra mim: Ah, irmã, hoje o Dudu pode comer, porque hoje eu fiz uma coxinha de mandioca. Daí eu falei assim pra ela: Mas você colocou farinha de rosca? Ela falou: Coloquei. Falei: Então não dá, porque a farinha de rosca ele não pode. Daí ela ficou tudo assim, ela falou: Se ela soubesse, ela não tinha posto a farinha de rosca, né? Então era, nossa, bem difícil. Daí esse foi um ano só que eu fiz a dieta bem certinho. Aí no aniversário dele, eu peguei e fiz o bolo dele com a farinha dele, tudo, porque os recheios normal, né? Porque a lactose ele não tinha problema. Mas daí fiz a farinha, a coxinha da mandioca também. E assim, todo mundo teve que comer igual ele. Mas é o único aniversário que ele pôde participar. E daí, e daí eu engravidei, né? Daí veio o Matheus. Aí o Matheus ficou internado também, quando eu tava com 10 dias de vida, também internou com pneumonia. Aí eu também tinha que ir para casa para fazer o pãozinho pro Dudu. Aí eu comecei daí eu falava pro Senhor, meu Deus, e agora? Como que eu vou dar a bolachinha pro Matheus e não vou poder dar pro Dudu, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu comecei a pedir para Deus, falei, olha, Senhor, se o Senhor curar o Dudu, onde quer que eu for, eu vou testemunhar. E eu tinha certeza que o Senhor ia fazer um milagre na vida dele. Sabe quando você tem certeza, você confia assim? Aí, com 9 anos, o Senhor curou ele. Eu levei ele, fiz os exames tudo lá e a médica deu alta. Falou assim, ele não tem mais. Aí tem médicos que duvidam, falam que não Tem cura. curou, porque não tem cura para É, medicina. Mas para o meu pra Senhor Deus tem. tem. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Daí eu cheguei em casa, né? Contei para todo mundo. Nossa, fiquei muito feliz, né? Nossa, uma alegria tão grande assim, não dava nem para acreditar. Aí falei pra minha irmã, né? Daí minha irmã falou bem assim: é, O que que você vai dar pra ele então primeiro, já que o senhor curou ele, vai dar o quê? Uma pizza? Daí eu falei: Pizza? O Dudu nem conhece pizza. Ele quer pão. Ele gosta de pão. Porque eu sempre fiz pão caseiro e daí eu deixei de fazer por causa disso. E ele amava o pão que eu fazia. E daí eu falei assim: Não, eu vou dar pão pra ele. Daí eu peguei, fui dar lá um pedacinho de pão pra ele e falei: Filho, pode comer. O Senhor te curou. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Mãe, mas dói barriga? Eu falei assim: Não, filho, não vai doer tua barriga. Jesus te curou. Dele, dele comeu mais um pouquinho. Mãe, vai doer a barriga. Eu falei: Não vai doer a barriga. O Senhor curou você. E depois disso, nunca mais Foi ele teve. restaurado. Foi restaurada a saúde dele, graças a Deus. O Senhor é um Deus de milagres, ele pode todas as coisas, né? É, Deus E, maravilhoso. e assim, Deus. E assim, o Dudu, né, que nem eu falei, né, ele, naquela época eu achava que ele era um estorvo, e hoje em dia, né, ver a benção que ele é na igreja, né, assim que quando ele não vem, ele faz falta, né,
Então, por isso que assim, o inimigo ele faz de tudo, né? Assim, coloca coisa na tua cabeça que não é pra você acreditar, né? Vai usar de E todos os tipos de armadilha, né? Pra tentar te derrubar. é, e assim, é através da vida dele que Deus salvou a minha mãe, né? Que ela era muito católica e que me salvou, minha família. Praticamente quem vem, né? Quem conhece a Jesus foi através do Dudu. Tudo foi o grande milagre na vida de É, vocês, né? foi aqui, mas assim, Deus já tinha me escolhido desde De pequenininha. pequenininha, né? Por alguns motivos, né? Enfim, às vezes a gente não tem culpa do que acontece e acaba sofrendo consequências grandes, né? Mas é tudo para um aprendizado. A É, gente passa por algumas coisas. E hoje vocês têm uma família abençoada, são pessoas abençoadas que frutificam na igreja. O Dudu é fora de série. Você vê a entrega que ele tem, ele ganha de muito, muito crente velho de igreja. A forma com que ele faz as coisas dele com tanto amor, com tanto carinho para Deus, é, sabe? Quando ele recebe a presença do Espírito Santo, que você percebe nitidamente, sim, é algo muito bonito. Eu fico muito emocionado quando eu lembro das vezes que eu presenciei junto dele o Espírito Santo tocando, enchendo ele, da forma dele falar, se expressar. Cara, é muito lindo. É que é, quem não viu não sabe o que a gente tá e o Dudu ele traz alegria onde quer que ele passe, né? traz alegria. Ele Ele é é um... muito usado por Deus mesmo. E assim, quem não acredita que na palavra do Senhor, Deus ele é o mesmo. Ele é o mesmo Verdade. antes, desde a da época da Bíblia até hoje ele é o mesmo. Basta a gente acreditar e confiar e descansar no Senhor, né? Sim. Porque ele ainda faz milagres. Hoje o Dudu tá com quantos O anos? Dudu é a prova de vida, né? A prova que Deus existe. É, Ele tá com 27 anos. 27 anos, firme na 27. presença de Deus aí. Firme, aham. Guerreirinho. Firme. Ele é uma benção. Eu sou suspeito de falar dele, porque eu gosto muito dele. É verdade. De coração mesmo, eu gosto muito dele. Às vezes ele tira umas coisas do lugar que a gente fica bravo, mas a gente sabe que é na inocência dele, não é pra fazer mal pra ninguém, diferente de algumas outras situações, né? Uhum. Tem pessoas que gostam de fazer isso pra fazer o mal. A gente vê que é a inocência dele, é o jeito dele de chamar atenção pra alguém vir perto. E ele é um. Cara, ele é maravilhoso. Meu filho adora ele também. É verdade, eu O percebi mesmo. Emanuel, ele fica chamando meu amigo Dudu lá em casa. É, Vou ver meu amigo Dudu, a forma dele também expressar, né, a fala dele. sim, Mas ele gosta muito do Dudu também. Minha família, eu acredito sim. Todo mundo na igreja gosta do Dudu. Tem uma pessoa que vai dizer assim, não é verdade. existe. O Dudu é muito carismático, ele é muito espontâneo, né? Então a gente acaba gostando muito disso dele. Carinhoso, sempre abraça a gente. É verdade. Ele é tremendo. Às vezes, sabia que Deus já usou ele muito para me abraçar quando eu tava precisando? Uhum. Então, assim, Várias pessoas me contaram isso já. Que cara, estava precisando de um abraço, ele vem foi o ali e horário que ele abraça. veio e abraçou. E às vezes até falou alguma coisa no ouvido, assim, foi usado pelo Espírito Santo mesmo Pra mim a única coisa que para ele essas pessoas. fala churrasco, carne de porco, ele sempre tá me É, convidando. é, Mas eu não vou porque é ele que convida. é, Mas ele é uma benção. Então, tudo que vocês passaram com eles assim, não tem como a gente mensurar que vocês tiveram, as provas que vocês tiveram que passar, os momentos que vocês duvidaram, os momentos que vocês se alegraram, porque foi um processo que Deus teve com vocês, né? Mas o que, que é mais legal de você ver em tudo isso? 27 anos. 27 anos vocês perseveraram e Deus honrou vocês de tal forma que se vocês olhar hoje para trás, vocês falam: nossa, como que nós passamos? é verdade, é verdade. E assim, eu até penso assim que se eu não tivesse Deus, eu tinha entrado em depressão, porque por várias vezes foi assim, entrei em desespero. Mas assim, o Senhor me deu força assim para mim, né, para o Oliver também, mas assim, eu acho que mais
pesava para mim, porque eu que mais ficava com o Dudu e Sim, via tudo que acontecia, né? sim. E, e Deus deu força, né? E a gente venceu, É, graças a poxa, Deus. pense, a história que você falou da doença celíaca, que tinha que ser privado de comer muitas coisas que são boas. É, E você ter que negar isso pro teu filho. Pra gente que é pai, negar algo pra um filho acho que é a pior dor no peito que dá, no coração, assim. E daí depois Deus curar e um pão, gente, um pão, algo tão simples, né? é, Trazer tanta alegria, trazer tanta nostalgia de algo é só Deus mesmo, só é. Deus. E assim, até uma bala, um sorvete, tudo eu tinha que olhar, chocolate, tudo eu tinha que olhar se tinha glúten. Porque não é só o trigo, né? Tem muita coisa que envolve. É verdade. Então, tudo eu tinha que ler se tinha, se não tinha. E daí é o trigo, é a cevada, é o centeio. Nada disso ele podia comer. Tudo, né? E hoje ele E, come tudo. e hoje ele come até demais. E é assim, é por isso que assim, o aniversário dele, nem que seja só para nós ali, eu faço. Porque ele dá muito valor. Você vê como é que ele ama o aniversário dele, né? Ele quer fazer todo mês, tanto que ele ama. Então, porque ele ama festa de aniversário, essas coisas, né? E naquela época ele não pôde participar. Ele, Então, ele tava é com por isso uns, que nem que seja só para nós ali, eu sempre procuro fazer pelo menos o bolinho dele. ele tava com quantos anos quando Deus curou ele da doença celíaca? Ele tava com 9. 9 anos. Uhum. Dos 5 aos 9 ele passou por esse processo. Dos 5 às 9. Foi Foram quando o Matheus fez um aninho 4 anos ali nessa, nessa guerra, né? Vamos nessa dizer guerra. assim. Uhum. E Deus, nossa, Deus é muito bom, cara. Tem nem É. Deus é como, é maravilhoso. maravilhoso. E assim, se for para me contar, assim, muitas coisas aconteceram, assim. Eu tinha muitos milagres para contar. Tanto que eu, quando eu comecei na igreja lá do Pinheiros, eu escrevia, porque eu sempre tive muita vergonha de falar em público, então eu escrevia todos os testemunhos que eu tinha. Aí eu tinha muita coisa para contar. Daí eu falava, ai, que vergonha, eu não tenho coragem de contar. Aí eu falava assim, mas daí o Espírito Santo falava para mim, mas de pedir você não tem vergonha. Aí para contar você tem, né? Aham. Aí, aí eu peguei, escrevi tudo e falei assim, vou contar, nem que seja lento. Aí cheguei lá na frente, Deus usou a esposa do pastor para ficar do meu lado ali, para me dar força ali para mim. Pegou na minha mão, eu nem falei nada para ela. Pegou na minha mão ali e daí eu contei os testemunhos. E assim, foi um atrás do outro, assim, foi só eu voltar pro caminho do Senhor, só foi benção. Só benção. Quando você se Aham. afastou, Deus já começou É, a esticar a cordinha. não vai por amor, vai por dor, né? Vamos lá, então, antes que Você piore. falou uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes a gente dá muita desculpa pra fazer as coisas pra Deus, sabe? Mesmo, tipo, a gente que tá, por exemplo, eu tenho uma rotina muito assídua na igreja. Eu sempre tô fazendo alguma coisa ou outra. Mas eu também tenho as minhas desculpas, né? Tipo, É, a às gente é da vezes carne, né? Porque for pela fazer pela carne, a gente não vem. não vem, não vem. Hoje mesmo Ixi, foi bem difícil. Foi assim o dia que foi bem corrido. Eu quase que eu falei, não vou lá avisar o irmão que não vai dar para vir, porque assim tudo para trabalhar, sabe? Mas eu falei, não, agora que eu dei a minha palavra, eu vou e vai ter que ser, então, né? é, a- cara, é muita coisa, porque ó, hoje o computador não queria funcionar as coisas de jeito nenhum, foi uma luta. É, eu cheguei aqui cedo, porque eu gosto de chegar cedo e organizar tudo, e quando a pessoa chega aqui já, tipo, chega, tá preparado, a gente conversa um pouco antes. Mas foi tudo meio atropelado hoje, mas assim, a gente sabe que isso não pode fazer com que aquele projeto que Deus colocou tenha continuidade. É, É através, assim, nesses pequenos atos que eu vejo que Deus vê que a nossa fidelidade está valendo. Ele vai honrando daí. Mas ele sempre vai testar, ele não vai dar, tipo, nada de mão beijada pra gente. Não é assim que acontece. As pessoas acham que aceita Jesus, vem pra igreja e pronto. Vai começar a acontecer um monte de coisa. Não, tem sempre um processo, sempre um caminho para percorrer. Uma renúncia que você tem que fazer, é, algo que você tem que passar por cima para você poder estar na presença do Senhor. verdade, E não é fácil. É gostoso demais, mas não é fácil, é verdade. né, irmã? E daí também
gostaria de contar mais uns 2 testemunhos aqui, daí não vou falar mais. Pode contar, Falei fica à bastante. vontade. Então, quando o Dudu tinha mais ou menos uns 2 anos também, eu comecei a ter desmaios também. E, e daí eu fui no médico, daí ele fez os exames lá, e daí ele perguntou pra mim se eu tinha feito alguma cirurgia na minha cabeça. Daí eu falei que não, que eu nunca fiz nada, nenhum procedimento cirúrgico, nada. Aí ele falou bem assim, mas é que tem uma cicatriz na sua cabeça, como se você tivesse feito uma cirurgia. Como se você tivesse feito uma cirurgia, que você tinha aquela doença, você tinha cercose, e não tem mais. Daí eu falei assim pra ele, então só se Deus me curou eu nem pedi, porque eu nunca fiz cirurgia na cabeça. E daí essa cicatriz eu tenho, mas não fiz cirurgia. Então foi o Senhor que me Médico dos operou, né? médicos. O médico dos médicos me operou. Verdade. Glória a Deus. E outra coisa assim que também o inimigo também se levantou contra essa parte assim que eu amo louvar o Senhor, né? Desde, que nem eu falei, né? Desde a época que as irmãs lá cantavam lá, Deus já me tocava através do louvor, né? Então eu sempre gosto de estar louvando o nome do Senhor. E não é para mim engrandecer, é porque eu amo mesmo estar fazendo isso. Aí, o que aconteceu? Teve uma época que toda vez que que eu me preparava para estar apresentando um louvor, quando eu chegava ali no púlpito, começava a girar tudo, a minha cabeça. Começava a girar tudo. E, e daí se eu fechasse o olho era pior. Daí que girava mais. Já aconteceu de eu quase cair até no púlpito por causa disso. Aí quando o Olivier ficou sabendo, ele pegou e deixou uma cadeira ali pra mim sentar. Daí eu sentava e continuava cantando quando dava tontura, mas ninguém percebia por que que eu sentei e ficou. E assim, sempre amo louvar o Senhor, mas não toda vez acontecia a mesma coisa. Toda vez. Até que um dia eu peguei e falei assim, não, eu vou repreender esse inimigo que tá fazendo isso. Peguei, vim aqui na frente, peguei uma cadeira, coloquei do meu lado e falei bem assim: é, eu tô tendo, contei, né, pra igreja toda, né, que eu tava tendo aquelas tonturas, né, toda vez que eu tava querendo apresentar um louvor ao Senhor, e que eu tinha uma cadeira ali, que eu ia sentar, se eu precisasse, eu ia sentar, mas que eu não ia deixar de louvar o Senhor. O inimigo tá tentando de todas as maneiras para mim não tá cantando, não tá louvando o nome do Senhor, mas ele não tem poder. Eu só vou deixar de louvar o Senhor se o Senhor tirar minha voz. Porque nem que seja sentada, mas eu vou louvar o nome do Senhor. E aquele dia eu já não tive mais tontura e nunca mais tive. Você vê como é que o inimigo É sujo, o inimigo é sujo. astuto. E a gente, assim, não pode aceitar. Não, Porque é o que ele quer. Porque você vê, já estava sendo bem desconfortante para mim. Porque além de eu estar sentindo todos esses sintomas, quando eu sentava na cadeira após o louvor, eu sentia muita dor de cabeça. E eu tinha que deitar para ver no ombro do Olivier para ver se melhorava, porque era doer demais. Tipo assim, o inimigo estava colocando isso para que eu achasse ruim aquilo e não fizesse mais, entendeu? sim. Daí eu peguei, depois que eu repreendi, não tive mais. Teve autoridade na hora ali, É, a gente não pode deixar que o inimigo. repreendeu, não. Nada na nossa vida, né? Aquilo que às vezes começa a ter muito atrapalho, tem que repreender, dobrar o joelho, orar. É, Você tem que ter também discernimento, né? uhum, Mas quando é algo assim, é nítido que é o inimigo tentando atrapalhar aquilo que Deus colocou, o dom que Deus colocou na mão da irmã, né? Pra é, fazer. Mas tem que ter autoridade, é isso aí. Você tem que ter ousadia mesmo. Falar assim, não, não, comigo não. sim, Eu sou escolhido, separado, Deus não vai permitir isso. isso mesmo, Então tá repreendido em nome de Jesus. com E certeza, acaba. Eu sou muito dessa linha de pensamento mesmo. com certeza. Não, o inimigo não vai. Ele pode tentar, pode colocar pedras no caminho, pode atrapalhar de todas as formas, mas ele não consegue vencer, não. Não mesmo, Ele é derrotado, que a gente já sabe disso. é verdade. Uhum, A gente às vezes duvida, né? A gente às vezes a gente põe as pedras ali, né? é, Mas se a gente confiar em Deus, a gente é mais que vencedor. com certeza. Tem, tem outra história, não. Mas assim, vamos lá. Agora,
falando um pouco sobre o versículo que a irmã escolheu. Eu vou ler o versículo e a irmã comenta um pouco sobre o versículo, porque que ele é tão inspirador para vocês, fala tanto com a vida da irmã. Uhum. É João, 15. capítulo 15, versículo 16, correto? Sim. Então vamos lá. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que vos escolhi para que vão e deem frutos, e que esses frutos não se percam. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, é essa a palavra que resume, né? Que não foi eu que escolhi, né? O Senhor foi Ele que me escolheu. Ele que escolheu a minha família, a minha casa, né? E para que a gente continue, né? No caminho do Senhor, para que vades e deis frutos e que esse fruto permaneça, né? Ficar firme no caminho do Senhor. A gente estando firme com o Senhor, a gente pode pedir o que a gente quiser, será feito, né? Confiar no Senhor e estar firme com Ele. E para Deus nada é impossível. E Deus demonstrou isso na minha vida, na vida do meu filho. É na tua família. Amém. Família abençoada demais. Amém. Inspiradora pra gente, sim. Eu já Amém. escutei o testemunho de vocês por outras igrejas, já acompanhei o irmão Oliver pregar em algumas igrejas, já fiz o podcast com ele, ele contou o testemunho, mas não tão detalhado quanto o que a irmã mesmo viveu ali nos dias de É, hospital com o Dudu, né? E a gente sabe que Deus é um Deus da hora perfeita. é Ele não verdade. faz nada fora do tempo. É no tempo É no dele, né? tempo dele. Basta a gente continuar, né? Continua. Porque assim a gente quer para agora, mas é o Senhor que sabe o tempo. Como a gente quer pra agora, né? É verdade. Mas Deus é maravilhoso no tempo dele. A gente tem que aprender isso. Não aconteceu hoje, amém, glória a Deus. Vou continuar orando, vou continuar adorando a Deus. Porque no momento certo vai acontecer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Pessoal, seguinte. Hoje o Erivelto não pôde estar com a gente, né? Teve um problema na empresa, precisou ir lá para resolver. Mas estamos nós aqui hoje para falar de Deus, para levar os milagres de Deus para vocês. Tenho certeza que Deus tocou o coração de vocês, então eu quero pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal aí, curtam, compartilhem, ative o sininho para você receber notificações de mais vídeos e que você possa compartilhar com seus amigos, com os seus familiares, para que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe, cada vez a mais pessoas e que o nome de Deus principalmente seja glorificado e exaltado através desse projeto. A gente agradece muito a você que tem assistido, a você que tem acompanhado o canal e que você possa nos ajudar a levar essa palavra o mais longe possível. Agora a irmã Gisele vai deixar um recado para vocês, para que vocês também sejam Irmão, então seja qual for a tua luta, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa nele. E para o Senhor nada é impossível. Será um Deus de milagres, um Deus que opera como no passado. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E Ele pode fazer tudo. Basta nós confiarmos e descansarmos no Senhor. Entregarmos nossas vidas a Ele, estar firme no caminho do Senhor. E para Deus nada é impossível. Amém? Amém. É isso aí, galera. Vou fazer os nossos agradecimentos de hoje. Quero começar agradecendo a você, por você ter se disposto a vir aqui contar aquilo que Deus fez na vida de vocês. É muito gratificante e revigorante ver o quanto Deus trabalhou, o quanto Deus trabalha na vida, na família de vocês, na vida das pessoas que estão próximas a vocês, porque vocês transbordam bênçãos. Então, quem está ao redor de vocês acaba também sendo abençoado junto. Isso é gratificante. É que nem você falou, vocês estão aqui para dar frutos e os Amém. frutos permanecer. Amém. Amém? Agradeço ao David que veio aqui hoje filmar aí, ajudar a gente nessa parte. Tem vindo sempre aí, obrigado mesmo de coração. O Erivelton, que não pôde estar hoje pelo seu problema lá da empresa, né, que precisou ir lá resolver. Ao Lucas, que faz parte da equipe também, que está com um bebezinho novo, então a gente sabe que muda um pouco a rotina de dentro de casa, tem que ajudar a esposa mesmo, é isso aí. E as meninas que fazem o agendamento, né, que é a Adriana e a Bárbara.
e a todos vocês que assistem e nos acompanham. Agradeço a cada um de vocês aí. Espero que vocês aproveitem esse podcast e que o Espírito Santo toque no coração de vocês. É isso aí, galera. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dudu. Então, esse é o Dudu. Isso. É o Eduardo. É o meu filho, que eu contei o testemunho no podcast, né? Que o Senhor fez um milagre na vida dele. O Dudu é o menino escolhido pelo Senhor, que o Senhor nos deu para nos dar alegria e mostrar o poder dele através da vida do Dudu. Isso. Né, Dudu? Hum? O Senhor curou você? Sim. Né? Sim. Então, o Shell Luciano. E agora o Dudu ama louvar o Senhor com o Michel e com o Luciano. Qual que é o louvor que você canta na igreja, Dudu, que você gosta de cantar? Meus olhos de busca, uma igreja, Shell Luciano, sou livre. Sou livre, isso mesmo. Saúde. Isso, de noite. Ele ama louvar o Senhor na igreja, né, Dudu? Já passei, eu chute. É, Santa Ceia. É, ou seja, o Dudu é o Isso. escolhido do Senhor para nos dar alegria. E foi através dele que nós recebemos a salvação. Eu e a minha casa. Né, Dudu? Isso. E o Dudu é uma benção, né, Dudu? Sim. Como é que você faz para cantar, para tocar guitarra? Isso! Muito bem, Dudu! Eu sou livre! Eu sou livre. Glória a Deus! Meu Deus. Aleluia! Amém. Uhul! Deus abençoe a todos! Amém, meu Deus. Deus abençoe! Amém. Diga Deus abençoe! Não sei. Amém! Amém. Até o próximo podcast.